Olá, amigos da TV Humana. Sou Anísia Ontem e você está aqui nos Limites da Eternidade. Continuando com a grande história, ou a fantástica história do profeta Elias, no último episódio nós vimos que ele empreendeu uma corrida maluca e praticamente voou diante do rei, depois da chuva que caiu com aquele episódio dos 450 profetas de Baal, quando foram mortos, depois deles não terem conseguido acender o fogo para o holocausto, para consumirem o animal que estava ali já pronto, preparado em pedaços. Enfim, e Acabe, evidentemente, vendo tudo isso e vendo também que a chuva realmente tinha vindo, ele ficou eufórico, ele ficou feliz, afinal de contas, depois de tanta fome, depois de tanta miséria, tantas mortes, voltava a florescer a abundância através do início das chuvas. Bom, ele chegou em casa, provavelmente muito agitado, muito feliz, e contou para Jezabel, a rainha, o que havia acontecido, e evidentemente teve que contar também o que havia acontecido com os 450 profetas de Baal. Segundo, talvez, lá dentro da sua conclusão, Acabe achava que a rainha iria ficar feliz porque, afinal de contas, a chuva iria mudar o rumo do reino de Israel setentrional ou o reino do norte. Mas, para sua surpresa, a rainha ficou completamente furiosa, foi tomada de um ódio muito grande e deve ter falado para ele: não me interessa a chuva, não me interessa que choveu, me interessa o que aconteceu com os 450 profetas. E aí ela diz: que os deuses me matem se amanhã, a esta hora, eu não tiver matado Acabe. Então essa foi a mensagem que ela mandou para Elias, que os deuses me matem se amanhã, a esta hora, não fizer com você o mesmo que você fez com os meus profetas. E como Acabe era assim, né, tinha uma fraqueza que era o domínio da sua esposa, ele calou, não fez nada por Elias, que teve que fugir. E aí começa a acontecer alguns fatos muito estranhos, que veremos assim, que tem ali alguma coisa a ver com tecnologia também. E ele então foge com o seu aprendiz, deixa esse rapaz aprendiz em Berseba e vai para o deserto. No deserto ele anda um dia inteiro e, lógico, era uma caminhada, foi um longo percurso que deve tê-lo cansado. E imaginem vocês um dia inteiro caminhando numa solidão do deserto, com muitos pensamentos na cabeça, lembrando de tudo o que aconteceu, lembrando que, afinal de contas, o rei nada fez para protegê-lo e ele estava indefeso ali, né, jurado de morte, e estava naquela situação. E assim ele encontra lá uma árvore, provavelmente uma palmeira, no deserto. Ele deita embaixo dessa árvore, repousa ali e pega no sono, mas ele estava muito angustiado. E esse abatimento estava assim muito contundente. Então ele diz: já chega, Senhor, estou cansado. Então ele diz assim: por favor, acabe agora com a minha vida. Sou um fracassado assim como foram os meus antepassados. Já falei também em episódios anteriores
que Elias ele vinha de uma genealogia completamente obscura. Então, os seus antepassados, eles eram aqueles que haviam prometido também, ou eram fiéis ao Senhor de Israel, mas passaram para o outro lado. Isso vai acontecer sempre numa escala cada vez maior. Então, Elias, ele justificou falando que para ele ali era fim de linha. Ele não conseguiria fazer aquilo que o Senhor tinha dado como missão para ele. E ele deitou-se ali e dormiu. Dormiu, lógico, angustiado. E assim que ele pegou no sono, ele escuta uma voz de um mensageiro do Senhor que incisivamente disse: Elias, levante e coma. E aí ele olhou assim do lado da sua cabeça, lá estava uma jarra de água e pão assado. Aí ele levantou, comeu um pouco, para quem estava esperando a morte, ele comeu um pouquinho e voltou a dormir. E novamente ele foi acordado e foi mandado que levantasse e comesse e bebesse, porque o caminho seria longo. Se ele não tivesse bem alimentado, ele não suportaria a viagem. Então, não era o fim de linha ainda. Bom, ele andou 40 dias e 40 noites pelo deserto e chegou no Monte Sinai. O Monte Sinai era dito que era um monte sagrado, era onde havia o contato dos nossos colonizadores com os seus enviados ou os seus mensageiros. E foi para ali que ele foi. E ele, andando já no Monte Sinai, ele encontrou uma caverna e ele se refugiou nessa caverna para dormir. E novamente veio uma voz e pergunta, agora dessa vez, né, diz aqui que uma voz muito doce perguntou para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Então, isso já é a terceira vez que esse mensageiro perguntava. Só que essa última vez, essa terceira vez, era o próprio Senhor que estava falando com Elias. E aí ele explica novamente: Senhor, eu estou fugindo porque já mataram muitos dos teus profetas e agora também querem me matar. E aí o Senhor, dessa vez pessoalmente, percebeu o abatimento de Elias e quis dar assim um ânimo para ele. Então ele diz para Elias que saísse da caverna e que ele passaria por ali. O Senhor passaria bem à frente de Elias e ele então seria fortalecido ou encorajado na sua árdua missão. Primeiro, então, quando o Senhor chegou, que ele estava para fora da caverna, quando o Senhor chegou, ele diz assim, que veio um vento muito forte, e esse vento rachou os montes e quebrava as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Assim, o vento passou e aí começa a terra a tremer muito forte. Mas, ele diz, Elias, que o Senhor também não estava nesse terremoto. E aí veio então, assim que cessou o terremoto, veio o fogo. E esse fogo veio, mas o Senhor também não estava no fogo. E aí Elias começou a ficar temeroso, então ele tira a sua capa e cobre o seu rosto, porque ele evidentemente ficou amedrontado e também a sua capa tinha, vamos dizer, efeitos ou fazia efeitos especiais.
E aí, então, quando o Senhor, quando está passando por ali, que ele está escondido na capa, o Senhor pergunta novamente: o que você está fazendo aqui? E novamente, então, ele fala que ele sempre foi fiel, que ele nunca adorou outros deuses, mas que ali ele via que era fim de linha, ele não poderia prosseguir com a sua missão, que era fazer com que Acabe ou toda a Israel setentrional entendesse quem era realmente o Senhor, porque todos lá do Reino do Norte já serviam o Deus Baal. E aí, então, ele recebe algumas missões que ele teria que fazer. E essas missões, ou essas atribuições que ele teria que fazer, iriam no futuro trazer uma reviravolta em Israel, mas não propriamente positiva. Então ele diz assim: volte para o deserto de Damasco, lá chegando, unja Hazael como rei da Síria. Hazael, ele era um jovem, ele era um rapazinho ainda, e não tinha expectativa nenhuma de vida. Mas ele recebeu aquela unção, não sabia o que era, qual o objetivo daquela unção, daquele profeta de Israel, que foi lá em Damasco, Síria, e ungiu como rei. Ele falou: isso deve ser muito sol na cabeça. E ao mesmo tempo ele teria que também ungir Jeú. Jeú era alguém também que estava assim envolvido nas questões do exército, mas ele era provavelmente um soldado. E aí ele também foi ungido. E também que ungisse Eliseu como o seu sucessor. Então o Senhor já tinha feito todo um planejamento do que iria acontecer no futuro. E lá na Síria, o rei, que se chamava Ben-Hadad, ele estava aprontando o seu exército com estratégias e tudo mais, porque ele queria ocupar Israel do Norte. E aí ele fez uma coligação com mais 32 reis, ou seja, essa coligação era um grande exército que ele conseguiu fazer com essa coligação. E eu achei interessante porque quem dirigia a batalha, cada exército tinha o seu rei, que era aquele que dirigia a batalha, aquele que orientava. Então, os 32 reis mais Ben-Hadad, eles estavam em campo de guerra. E Israel ficou ali. Então, eles sitiaram Samaria e Ben-Hadad, então, pediu que Acabe entregasse todo o ouro, toda a prata, entregasse as mulheres e também os jovens fortes, que na verdade o que significava isso? Os homens serem dados como despojo de guerra. Eles teriam que lutar, eles iriam para o exército e evidentemente no futuro eles teriam que lutar contra a sua própria terra, contra a sua própria gente. Então isso era completamente ultrajante. E Acabe foi e falou ali com as autoridades das tribos o que estava acontecendo e o que Ben-Hadad estava pedindo. E eles aconselharam então Acabe que ele não cedesse, que ele não entregasse nada e que fosse a guerra.
E aí o mensageiro chegou e ele mandou, então, a mensagem de volta dizendo que não ia entregar nada. E isso deixou Ben-Hadad completamente irado, com uma raiva muito grande. E aí ele disse, então, se é guerra que você quer, vamos à guerra. E assim, Acabe se viu de uma hora para outra no meio de uma guerra que ele tinha apenas 7.000 soldados, 7.000 soldados contra vários exércitos de 32 reis. Então, ele percebeu, Acabe, que ele estava nesse momento num momento complicado, e aí Ben-Hadad falou, olha, amanhã eu irei aí em Israel e farei inspeção e trarei todo o ouro, toda a prata, as mulheres, os jovens, amanhã. E um verdadeiro, aí Acabe manda a resposta pelo mesmo mensageiro que trouxe, que um verdadeiro soldado não se gaba antes da batalha, somente depois. E aí Ben-Hadad percebeu que Acabe realmente estava com algum trunfo, com alguma coisa que de um dia para outro ele ficou forte. E Ben-Hadad então deu ordem para os 32 reis e seus exércitos, e o exército também da Síria, para ficarem em posição de ataque. E aí um profeta, um pouquinho antes, havia chegado e falado com Acabe, dizendo o seguinte recado do Senhor. Está vendo esse enorme exército? Pois eu darei a vitória para você, para que você fique sabendo que eu sou o Senhor. Então, o Senhor de Israel, ainda numa tentativa de que Acabe realmente voltasse para o Senhor de Israel. Porque se um rei volta, ele começa também a governar e o povo começa a entender, ou até por constrangimento da obrigatoriedade, começa a ter fidelidade com determinado Deus. Bom, e aí Acabe quis saber qual seria a estratégia, afinal de contas, ele era pequeno e como ele iria ganhar, né? Então ele pergunta, e quem comandará o ataque? E aí a resposta foi bem estratégica. Os auxiliares dos administradores farão isso. Os auxiliares dos administradores eram todos eles jovens. E assim, existia uma resistência em matar jovens pelo motivo que eu expus anteriormente. Porque os jovens, eles poderiam ser soldados, eles poderiam trabalhar em linha de frente, enfim. Não seria aconselhável para nenhum rei matar jovens numa batalha. E aí ele falou, quem vai comandar? Acabe perguntou, quem vai comandar a força principal? Ou seja, quem vai ser aquele que vai dar a ordem final? Aí o Senhor disse que era ele mesmo, o próprio rei. E aí Acabe, nesse momento, ele começa a confiar na estratégia do Senhor de Israel, sente confiança e ele começa a receber aquelas ordens e cumpri-las na íntegra. E aí, então, Acabe chama os seus auxiliares, os auxiliares que eram os 232 jovens, e convocou o seu exército com seus míseros 7.000 soldados. E ao meio-dia, ele
começa então a batalha, declara guerra, só que ele manda esses 232 jovens na frente e o espião do inimigo já estava lá, já tinha falado que esses 232 jovens estavam se alinhando para atacar, ou não sabia o porquê que eles estavam vindo enfileirados para a batalha. Ben-Hadad falou assim: não sei se eles vêm para guerrear ou para pedir paz, mas prendam todos, não os matem, prendam todos. E assim, né, os jovens foram avançando e o exército minguado de 7.000 homens começou a se colocar, ficarem estrategicamente colocados. E quando os jovens chegaram perto, então eles começaram a batalha e os soldados foram pegos de surpresa, eles abaixaram a guarda e nisso os 7.000 começaram a matar, e aí os que estavam assim ainda naquela boquiabertos, né, com a surpresa, fugiram. O rei Ben-Hadad também fugiu, assim como os 32 reis fugiram, e o Ben-Hadad se escondeu numa casa, no quarto dos fundos, ele ficou lá escondido. E aí o profeta mais uma vez chamou o Acabe e falou que o Senhor havia falado para ele nesse momento. Então, o que o profeta falou é que ele fortalecesse o exército e que ele formasse, né, um plano de guerra, porque dali a 1 ano, Ben-Hadad voltaria e fortalecido, com um exército do mesmo tamanho, com carros, com cavalos, com as armas que eles dispunham, e ele iria atacar de novo. Mas aí os soldados, né, os capitães dos exércitos sírios foram falar com Ben-Hadad e falaram assim: Senhor rei, nós só perdemos a guerra porque o Deus de Israel é o Senhor das montanhas, é o Deus das montanhas. E como nós lutamos nas montanhas, então nós perdemos a guerra. Mas se nós lutarmos num terreno plano, nós venceremos com certeza. E Ben-Hadad falou: poxa vida, é verdade, porque eu não pensei nisso antes. Então, realmente, Ben-Hadad, ele fica durante um bom tempo se preparando, se fortalecendo para a guerra mesmo. Ele iria tomar todo Israel, não só Samaria. Ele tomaria todo Israel. E aí, o Senhor, então, novamente, através daquele profeta, que não era Elias, volta a falar sobre aquilo que eles tinham falado. Então ele diz, né, os sírios não dizem que eu sou o Deus da montanha e não tenho força nos terrenos planos? Pois eu vou mostrar a eles quem realmente é eu sou. E vou dar a vitória a vocês, de Israel, para que também vocês saibam que eu sou o Senhor. Então aí tinha uma cartada muito grande do Senhor de Israel. Ele acreditava que com a vitória mesmo em terreno plano, mesmo com um número reduzido de soldados, um exército, vamos dizer, fraco, Acabe teria uma outra atitude. Bom, durante 7 dias, o exército de Ben-Hadad fez o cerco a Samaria
e o exército de Acabe ficou para cá, Ben-Hadad para cá, então eles ficaram se confrontando durante 7 dias antes da ordem de ataque. Então eu imagino a tensão que não seria para as duas partes, mesmo porque esses 7 dias de enfrentamento, de olho no olho, sem ter o ataque de fato, se devia ao fato de que não acontecesse o que já tinha acontecido há um ano atrás. Eles foram pegos de surpresa, então eles não queriam surpresa. E aí, então, ficou ali esses 7 dias, olho no olho, enfim, saiu a ordem que era para começar o ataque. E, misteriosamente, o exército de Israel abateu o exército sírio novamente, o super exército, porque, segundo está escrito no livro de Reis, o exército de Israel, porque ficou 3.500 de um lado e 3.500 do outro. Então, o exército de Israel parecia 2 rebanhozinhos pequenininhos na frente de um batalhão enorme de soldados. Então, a impressão que se tinha, quem olhasse, o Ben-Hadad, ele iria entender que a guerra estava ganha, porque, afinal de contas, Israel sem poder de fogo e com um número de soldados tão pequeno seria facilmente abatida, mas nem tudo é o que parece e Israel venceu. Venceu e novamente amedrontou os soldados do exército sírio que fugiram de novo. Novamente, Acabe se escondeu, ficou oculto, e aí os oficiais de Ben-Hadad foram falar com ele. Então falaram, saudaram o rei Ben-Hadad e falaram, né? Nós sabemos que os reis israelitas, eles são bondosos. E se nós nos vestirmos com panos grosseiros, ou seja, com roupas de perdedor, e colocarmos corda no nosso pescoço, ou seja, mostrando também que eles poderiam ser enforcados ali mesmo quando eles comparecessem diante do rei. E assim eles foram, e quando eles chegaram na frente de Acabe, eles já mostraram todo aquele despojamento do poder. Então, eles começam a falar assim, o rei Ben-Hadad, teu escravo. Então, já coloca que o rei era já, da Síria, já era um tributário, né, de Acabe. E ele pede, então, pela manutenção da sua vida. E Acabe, quando viu aquilo, falou, ele está vivo ainda? Porque Ben-Hadad é meu irmão. E quando ele diz isso, os oficiais já entenderam que havia uma amistosidade ali. E foram falar para Ben-Hadad que ele era um irmão, que Acabe tinha ele na conta de um irmão. E aí ele vem falar com Ben-Hadad, com Acabe, Ben-Hadad vem falar com Acabe, e aí ele já vem muito diferente daquela arrogância anterior às 2 vezes. Então ele vem e já começa a falar assim para Acabe, né? Vou devolver as terras que meu pai tomou de Israel e vou também dar para você tudo aquilo que eu posso, tudo aquilo que eu tenho, né? E também vou propor que você abra um centro comercial em Damasco. Damasco era importante justamente por esse centro comercial, onde Israel do Norte estava sofrendo sanção de não poder comercializar ali. Então começa a
ali abre então um novo portal, né, da economia de Israel do Norte. Enfim, não muito diferente daquilo que nós vivemos hoje nas guerras contemporâneas. Aquilo que nós apreciamos era muito parecido naquela época também. E aí estava tudo bem, Acabe estava feliz, afinal de contas ia sair daquela miséria que já tinha sido retomada a economia de Samaria, e ele estava feliz justamente porque abriria novos negócios. Enfim, ele fortaleceria todo o Reino do Norte e isso traria para ele uma posição muito confortável, onde ele poderia até pensar numa unificação de Israel. Porém, o Senhor de Israel, o Deus de Israel, não gostou, não ficou contente, porque afinal de contas, o Senhor de Israel tinha enviado tantos esforços para combater o rei da Síria, e quando Acabe teve a oportunidade de matar o rei da Síria, Acabe então faz o quê? Negocia com ele, faz uma aliança. E Acabe ouviu isso da boca do profeta, do desagrado do Senhor de Israel. Mas o Senhor de Israel também sabia que Acabe poderia roer a corda. E foi o que ele fez. Então, o profeta avisa Acabe que o Senhor de Israel não tinha gostado, e Acabe sabia que desdobramentos infelizes estavam a caminho. E ele chega na sua casa em Samaria completamente derrubado, infeliz, e é recebido pela sua esposa, que vê o abatimento do marido, embora vencedor. Mas o restante eu conto no próximo episódio. Peço a todos que sigam nossas redes sociais, que assistam os outros programas da TV Humana, que é muito diversificado, e espalhem, propaguem a TV Humana. E nos veremos então no próximo episódio. Sou Anísia Ontem, dos Limites da Eternidade. Até a próxima. Um grande beijo.